uma grande história para você poder refletir na sua vida. Certa vez, um jovem estava dirigindo o seu carro e dá a mão para ele uma senhora. E essa senhora entra no seu carro, mas no meio do percurso, do nada, ela coloca a mão no seu ombro para falar com ele, e ele, assustado, ele acelera o carro e quase bate o seu carro e para. E aquela mulher ficou assustada e diz: "Ei, eu assustei o senhor, desculpa." Aí ele respondeu para ela: "Não, senhora, me perdoe. É porque hoje é o meu primeiro dia de trabalho. Eu comecei hoje a dirigir esse táxi. E durante 20 anos eu dirigi um carro de funerária. Então, na hora que você colocou a mão no meu ombro, eu estava preso naquele passado. Como hoje é o meu primeiro dia, na minha mente, eu estava dirigindo o carro da funerária. Então, eu me assustei. Então, isso é uma lição de vida para você não ficar preso no passado." Aquele homem estava dirigindo o táxi, mas na mente dele ele estava preso ainda naquela antiga profissão dele. Então, serve de lição para você. Se você tem um problema na sua vida sentimental, espiritual, financeira, algo do passado, uma traição, uma decepção, que o Espírito Santo de Deus possa te sarar, mudar a sua vida, e saia do passado, não fique preso no passado. Que Deus te abençoe, amém? Valeu, Adevilson Pereira. Segue o canal do Adevilson Pereira aí, beleza? Certa vez um jovem, muito simples, fez a sua matrícula em uma faculdade. Ele era muito simples. Todos os dias das suas aulas, ele ia na sua sala, sempre com a mesma roupinha xadrez, roupinha simples, o mesmo calçado, o mesmo material, muito simples. Ele era zombado na sua sala, só porque ele era crente. Ele cria em algo. Ele é simples, com a sua Bíblia. Todo mundo zombava naquela sala. E lá ele encontrou um grande desafio que, por infelicidade dele, o seu professor era ateu. Agora imagina, você crê em algo e você ter que sentar numa sala de aula, ouvir alguém que crê totalmente o oposto de você. Uma luta, né? E aquele professor todos os dias desafiava aquele jovem. Todo mundo zombava dele porque era muito simples, tal, aquela Bíblia. O professor um dia juntou a turma toda e disse: "Vamos zoar com ele hoje? Vamos brincar com ele hoje? Vamos." A turma se ajuntou. Quando ele entrou na sua sala, aí o professor disse: "Ei, o seu Deus, ele não existe." "Existe, professor, existe sim." "Não, ele não existe. Eu vou te fazer um desafio. O seu Deus não existe." Aquele jovem disse: "Tá bom, bora fazer esse desafio." A história, a parábola fala que esse jovem o professor disse que ele abriu a gaveta, pegou um ovo e disse: "Ô jovem, se eu pegar esse ovo, jogar o ovo no chão, se ele não se quebrar, o seu Deus existe. Agora, se eu jogar o ovo e o ovo se quebrar, o seu Deus não existe." Não esqueça, se o ovo se quebrar, o seu Deus não existe. Se o ovo cair no chão e sair bolando, o seu Deus existe. Aí ele aceitou o desafio. Ele falou para o professor, disse: "Está aceito o desafio." A história diz que ele abriu a gaveta, colocou o ovo no chão, na sua mão, e o aluno disse: "Para, agora não. Eu posso falar com meu Deus?" Aí ele falou: "Pode." Ele vai orar, fala com o seu Deus, ele vai te ouvir, será? Vai, se ele existe. Ele dobrou o seu joelho e falou com Deus. Sabe o que ele falou? "Meu Deus, esse homem, ele não está zombando a mim, ele está zombando o Senhor. Ele vai jogar esse ovo. Se o ovo se quebrar, meu Deus, o Senhor não existe. E se acontecer isso, eu vou também crer como ele, porque o Senhor não existe. Agora, professor, Deus, se esse ovo cair no chão, se esse ovo bolar, não quebrar,
eu só quero que o senhor faça uma coisa, mata ele na sala de aula. Mata o professor na sala de aula, para todo mundo ver que o seu Deus existe. Aquele professor pegou o ovo, colocou na mão e passava de uma mão para a outra. Passava de uma mão para a outra. E ele não teve coragem de jogar o ovo, porque ele sabia que Deus é maior do que tudo. Ei, moral da história, aquele professor não jogou o ovo. Pegou o ovo, colocou na gaveta, guardou, fechou, mas tem mais alguma coisa. Ele não conseguiu mais dar aula naquela faculdade. Todas as vezes que ele, naquele momento da sala, que ele pegava o ovo, que ele passava de uma mão para a outra, o menino dizia: solta o ovo, professor. Ele não soltava. Solta o ovo, professor. Ele não soltava. Guardou o ovo. Ele teve que se mudar daquela faculdade, sabe por quê? Todas as vezes que ele passava pelos corredores, pelo pátio, qualquer andar daquele prédio, todos os alunos diziam: solta o ovo, professor. E cadê o ovo, professor? Ou seja, nunca zombe de Deus, porque Deus, ele existe. Salva de palmas, gente. Segue lá o canal do Edevilson Pereira, beleza, galera? Oficial. Tamo Oficial. junto e misturado aí, recebendo sempre conteúdos novos aí. E se Deus quiser, é só alegria. Vamos que vamos. Valeu. Certa vez, existia um jovem, o aguador. O aguador, todos os dias, no mesmo horário, ele pegava os 2 baldes e ia até o poço, enchia os baldes e vinha aguar o jardim do rei. Como de costume, todos os dias ele fazia isso. Só que quando ele enchia os 2 baldes na mesma medida, um dos baldes, todas as vezes chegava no local da aguação pela metade. Um chegava cheio e o outro chegava só pela metade. O balde que chegava pela metade, ele reclamava para o aguador. Ele ficava triste, chorava, murmurava. E o aguador falou para ele assim: por que você está triste? O balde, ele respondeu: o outro balde, ele consegue fazer tudo perfeito, não vaza nada, e eu só chego pela metade. Eu não consigo, eu sou incompetente. É difícil para mim, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Ele tem. O aguador olhou para ele e falou: você prestou atenção que eu sempre trago você do lado direito e o que chega cheio do lado esquerdo? Não. Preste atenção na volta. Ele voltou e prestou atenção. Do lado direito estava tudo verdinho, tudo verde, as flores tudo florescendo. E do lado esquerdo, normal, seco. E esse balde chegava cheio lá. E do lado esquerdo, direito, que estava tudo verdinho, era o que chegava pela metade. Moral da história: Deus, ele não olha para os seus defeitos. Sabe o que o aguador estava fazendo? Ele viu a falha daquele balde, ele viu que ele vazava, ele viu que a água estava derramando. Ele aproveitou essa situação. Todos os dias ele colocava semente no caminho, para aquela água que ia caindo e aguando, para nascer flores e florescer aquele local. Ou seja, Deus, o aguador, o dono da obra, ele não olha para suas falhas. Deus, ele é um Deus que ele acolhe, é um Deus que dá oportunidade. Ele não pega as suas brechas para te acusar. O diabo, ele pega as suas brechas, os seus defeitos, para te acusar, para roubar, matar, destruir, que é a função dele. Deus não. Ou seja, você quando chega em uma igreja, seja católica, seja evangélica, Deus aceita você do jeito que você vem, não importa como você está. Se está no crime, se está nas drogas, se está na prostituição, Deus, ele tem poder de te transformar. Ele te pega como esse balde furado e ele vai te transformar, porque ele é o responsável, ele é o dono de tudo. Amém? Então não olhe para as suas falhas, para os seus defeitos, não fique perturbado porque você tem os seus defeitos. Deus, ele enxerga em você qualidades. Amém? Que Deus te abençoe.
Foque nas coisas positivas, positivas, nos frutos bons que você pode produzir. Amém? Deus abençoe.